Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade. E hoje contamos com a presença da nossa querida Angelina Salles, que já esteve conosco numa outra oportunidade. E hoje ela vem falar sobre o livro Quilombo, Calabouços de Alma. E queremos deixar para vocês aqui, queridos ouvintes, o site da Rádio Boa Nova. É www.radioboanova.com.br. E alguns ouvintes que quiserem ligar lá na rádio, anote o telefone aí, é 0800 97 95011. 0800 97 95011. Angelina Salles, nossa convidada, é autora da editora Itapuã. Já psicografou os livros Gotas de Luz na Flor de Laranjeira e O Despertar de um Novo Dia. Recentemente, a Angelina lançou o livro Quilombo, Calabouços de Almas. A Angelina Salles é terapeuta com consultório em Belo Horizonte, aqui em Minas, e durante muitos anos atuou na área da educação como professora. Espírita desde o berço, é oradora e expositora com trabalhos desenvolvidos em várias casas espíritas. Angelina, como foram os seus primeiros contatos com o espiritismo? E como sucedeu o seu desenvolvimento mediúnico? Bom, meu contato com o espiritismo foi desde o útero da mamãe, né? Eu sou de família espírita, eu vim dentro desse desenvolvimento desde pequena, porque eu frequentava as reuniões. Então, o meu contato foi desde o berço, realmente, com os espíritos, propriamente dito. E dentro desse processo, a gente vem desenvolvendo o trabalho com os espíritos há mais de 25 anos. Dentro do trabalho que a gente faz de cura e a psicografia, e como você relatou, o processo das palestras nas casas espíritas. Angelina, Quilombo, Calabouços de Almas foi lançado recentemente e vem agradando muito aos leitores. Temos um retorno muito positivo com a obra. Você poderia nos contar um pouco como foi seu contato inicial com essa obra e, principalmente, com o autor espiritual Pedro? Bom, primeiro é um processo assim, muito interessante quando a gente tem um contato com um querido companheiro que vai passar a mensagem através de nós. Porque eles chegam num encantamento, né? Então, eu estava indo a Sabará, a passeio, e na altura de Roças Grandes, ele se apresentou para mim, dizendo que ele era o Pedro, queria me mostrar algumas cenas que ocorreram naquele local. No primeiro momento, a gente assusta, e depois eu liberei que ele me mostrasse, e aí nós começamos a ter uma interação dentro do processo que surgiu o livro Quilombo, Calabouços de Almas. Pedro, ele é um espírito que traz muita sensibilidade, e ele tem um teor espiritual muito grande, e que ele pode mostrar assim, com propriedade, que vocês vão ver através do livro, a sensibilidade dos espíritos que estão navegando dentro do processo desse navio negreiro, aonde fica aprisionados muitas almas. Só para lembrar aos ouvintes, Sabará é uma pequena cidade aqui do entorno de Belo Horizonte, faz parte da grande BH, e ela faz parte do Ciclo do Ouro. É uma cidade bem antiga, muito agradável. O espírito Dr. Fritz, no início do livro, faz uma belíssima abertura apresentando-nos o Pedro. Em uma de suas falas, ele assim se expressa. Como uma sociedade que ainda caminha em busca de apoio concreto, Pedro é um incansável trabalhador na seara de Jesus, que procura, junto à nossa equipe, que é liderada pelo nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, ser um socorrista de almas, que também experimentou a sensação de um quilombo, Quilombo, Calabouços de Almas. Podemos concluir que Pedro hoje ajuda aquela questão numa situação que antes ele estivera, Angelina? Com certeza. O Pedro, ele passa por um processo de aprendizado muito profundo com essa encarnação, e ele tem a condição de galgar um patamar que ele pode hoje ser um socorrista, sim. Ele trabalha nessa equipe, junto ao Dr. Bezerra de Menezes, ao Dr. Fritz e outros, socorrendo as almas que estão presas nos calabouços íntimos. Certo. Um lugar que nos desperta grande simpatia é a colônia Lar Amparo, em Sabará. Pedro nos diz que o Lar Hospital é o local mais perfumado de amor,
é o aconchego de todos os flagelados que, após a jornada encarnatória, aportam neste porto seguro. Fale para nós, Angelina, sobre essa colônia. Dê mais informações para a gente sobre a colônia. Pois é, como eu falei, foi o primeiro contato que eu tive, foi com essa colônia, porque está bem em cima de Roças Grandes. Roças Grandes porque ali foi de um teor de magnetismo muito grande, onde havia o plantio para distribuição do alimento, então favoreceu que essa colônia fosse implantada ali, por todo o processo magnético que ela traz. Ali realmente acolhe os necessitados de todas as ordens, inclusive esses que estão sendo resgatados, que estão nesses calabouços íntimos do ódio, do rancor, da angústia, e por ali eles vão passar por tratamentos para renovar as atitudes e continuar na jornada da evolução. Só para entendermos melhor, Angelina, esses que estão resgatados para esta colônia são espíritos ligados à cidade de Sabará, são ligados à história de Sabará, é isso? Também, não só os que estão ligados à história de Sabará, né? Porque o pai seria injusto se fizesse uma colônia especificamente aos irmãos ligados à história de Sabará. A todos os necessitados que transitam no âmbito periférico da estância de Sabará, todos os necessitados que podem até ser resgatados em Belo Horizonte, ser levados para lá, é uma colônia de apoio. Entendi. Quilombo Calabouços de Almas é um nome muito forte, impactante. Iremos acompanhar uma encarnação de Pedro, o Zumbai, desde sua captura na África até seu destino final, a cidade de Sabará, aqui em Minas. Contudo, você pode nos falar um pouco sobre o tema central do livro? Qual seja, o aprisionamento mental? Pois é, quando Pedro trouxe essa questão para nós, ele vem colocar que o calabouço íntimo todos nós estamos sujeitos a ele. Desde o momento em que nós nos posicionamos com questões que não sabemos lidar e ficamos aprisionados nela, nós já estamos formando o nosso calabouço íntimo. E quando nós nos sobrecarregamos de rancor, de ódio, de inveja, de angústia, de depressões e não conseguimos fazer um trabalho para reverter o processo numa reforma íntima, nós estamos aprisionados nos quilombos mentais. Comentando um pouco mais sobre esses aprisionamentos de mentes, a história do livro se passa em 1800. Contudo, as reflexões são tão atuais, né, que ao ler o livro nos perguntamos se a todo momento nós também não estaríamos escravizando. O espírito Ricardo Luiz, ao prefaciar a obra, inclusive finaliza com a seguinte frase: quilombo, quilombando, quilombado. Somos todos nós, os candidatos à mudança íntima emergencial. Ô, Angelina, como você explica isso? Bom, Ricardo Luiz, ele é um espírito assim muito especial em termos de coordenar as palavras para dar sentido do que nós mesmos projetamos para nosso íntimo. Quilombo é o que nós vamos formar dentro do nosso contexto de vida. Só um minuto, Angelina, porque quilombo nos remete a guetos. A guetos. E a mente o que é? Ela pode formar guetos. Sim. Né? Então nós fazemos os nossos guetos, os nossos quilombos, nós nos tornamos quilombados, quilombando a nós mesmos. Entendi. É muito profundo essa análise. A gente tem que ir muito mais além do que somente as palavras estão traduzindo para nós. E projetar dentro de um processo bem profundo do que esses guetos feito você colocou, porque nossas mentes podem ser formadas de gavetas. E essas gavetas nós vamos nos aprisionando. E dentro dessas gavetas nós colocamos dentro do nosso quilombo mais profundo, que se torna o porão. E quando ela se torna o porão, nós nos quilombando, sendo quilombados por uma eternidade. Angelina, uma definição assim, mais abrangente de escravos nos diz que escravo é uma pessoa dominada fisicamente ou psicologicamente por algo ou alguém. É interessante, Angelina, comentarmos isso, pois logo no primeiro capítulo há uma frase que chama muita atenção. A frase é a seguinte: quando atingimos um grau de compreensão, reconhecemos que a pele é somente proteção ou derrota de nós mesmos. Que frase interessante, hein? A pele pode ser a nossa proteção ou pode ser a nossa derrota. Com certeza, né? Porque, infelizmente, a sociedade, ela é formada, nós, né? O contexto social dos humanos,
Nós nos formamos pelo que a aparência demonstra, não pelo que o ser é. Então, quando ele coloca isso, que a pele pode ser a nossa derrota ou a nossa... como é que ele colocou mesmo aí? A proteção. A proteção. A proteção. Ele quer dizer que nós, com os nossos atos, ou nós elevamos ou nós destruímos. É o processo da humanização ou desumanização que nós sobrecarregamos o nosso estar, no experienciar a encarnação. Ô, Angelina, interessante porque nós passamos a ver as pessoas, a interagir com as pessoas da seguinte forma, é de acordo com a sua cor de pele. Nós ainda estamos muito ligados a isso, não é? Inclusive, nós separamos, né, as cores, vamos assim dizer. E eu trato um branco de uma forma, eu trato um negro de outra, e por aí vai, né? O índio, o amarelo, o pardo. Nós vamos separando as pessoas por cores. Você já reparou isso? Nós separamos as pessoas por cores, nós separamos as pessoas pela graduação, nós separamos as pessoas pela questão financeira, nós separamos as pessoas por processos emocionais, nós somos separatistas. Sim. O que a sociedade, desde lá de trás, vem carreando é desunir e não unir. Que, infelizmente, ainda o homem busca realmente a fazer paralelos uns com os outros. A gente pode deduzir, pela leitura do livro, que a cor, a escravidão pela cor é um fato, mas a escravidão mental também é outro, e muito mais severo. Muito mais profundo, porque aí nós vamos lembrar de Jesus, né? Quando Jesus nos ensina que não devemos revidar, a gente não consegue incorporar ainda essa belíssima passagem que Jesus deixou no plano Terra, e nós revidamos incansavelmente. Por revidar, nós estamos sempre nos aprisionando dentro do nosso processo separatista. Sim, por isso que a gente vê no livro que tanto os negros quanto os senhores, né, foram, e muitos, como veremos na obra, ainda estão aprisionados pelo ódio. E aprisionados pelo dourado do ouro. Pelo dourado do ouro ainda o homem continua, né? E o homem ainda vai continuar, acho que há muito, até ele despertar que o dinheiro foi uma criação mercantilista para fazer-se o comércio da troca. Porque antes não tinha realmente a moeda, se trocava favores. E o homem, naquela época, provavelmente vivia muito melhor do que se vive hoje. Portanto, trocar se fez necessário uma tecnologia muito avançada e o homem esqueceu da perfeita tecnologia que é o amor. Certo. E por aí vai deixando de compartilhar, de integrar com o outro, porque essa busca incessante pelo ouro faz com que ele afaste da sua essência principal, que é o ser. Isso mesmo, nós estamos mais em busca de ter do que ser. Enquanto o homem estiver olhando na direção contrária ao foco de luz que Jesus deixou, nós vamos rastrear, feito Pedro mesmo coloca, né, em navios negreiros, buscando o ouro perecível que corrói a nossa alma. Sim. Angelina, podemos concluir então que o quilombo, que dá nome ao livro, não se refere a um lugar de refúgio dos escravos fugitivos, mas possui uma definição bem mais ampla. Pedro, inclusive, deixa claro que são formações de grupo de espíritos que se projetam para se vingarem de seus credores de outrora. Você poderia explicar um pouco mais sobre isto? Não há nada que se desfaça se não há uma ação do espírito para desfazer. Então, realmente, esse quilombo mental que ele projeta, o espírito, enquanto encarnado, porque desencarnou, ele vai continuar no mesmo patamar de vibração. Quando ele desencarna, é como um empuxo. Ele vai sitiar mentalmente aonde a formação que deu alimento o tempo inteiro, enquanto encarnado, ele vai continuar na projeção. Como ele não é sozinho, muitos compactuam com esse mesmo idealismo de vingança, forma-se esses quilombos imensos dentro da nossa constituição espiritual, que é os espaços da erraticidade. Vale lembrar que esses quilombos criados numa situação extrafísica não estão ali, não é somente os negros.
Não. Porque a gente fala quilombo, reporta-se a ideia de que é um lugar onde se agrega negros. Isso. Não, porque assim, o espírito em si não tem cor, né? Sim. Então, o espírito propriamente dito, ele vai estar navegando aonde ele criou, independente se é negro, se é branco, se é amarelo, se é pardo, é a essência do espírito formando os quilombos. Certo. Angelina, no livro Quilombo, a gente vê, Pedro deixa isso bem claro, que ele mostra como é triste ver companheiros prisioneiros do ódio, do orgulho e da vaidade, e esse sentimento fazendo com que o perispírito fique deformados, não é isso? Isso mesmo. Eles vão perdendo a forma do perispírito, a forma humana, vai deformando por causa do ódio, principalmente por causa do ódio, Principalmente por causa do ódio, né? Leon Denis traz sobre o estudo sobre o perispírito com muita propriedade, né? Ele vai colocar lá realmente que o rancor, o ódio, a inveja, o egoísmo, são todas energias de baixa vibração. Se nós vamos falar de vibração, nós temos que entender o que é alta vibração, o que é baixa vibração. Esse conjunto de adjetivos que nós relatamos aqui são de baixas vibrações. Então, essas baixas vibrações vão ficar impregnadas no perispírito, e como o perispírito ele tem que ser sutilizado para poder elevar, ele só vai recebendo carga negativa, ele vai deformar o perispírito. Que em outras oportunidades terá que ressurgir o espírito encarnado para depurar, para sutilizar de novo. E só se sutiliza através do amor. Angelina, durante o transcurso do Zumbai, de Zambi, aliás, da Europa para a África, para o Brasil, ele vai passar por vários lugares, começando lá em Zambi. Não vamos contar tudo aqui para o leitor não perder o interesse. Angelina, outro dia fui na Bienal do Livro e estou lá conversando com o senhor que passou para olhar o livro. Ele pegou justamente o livro Gotas de Luz na Flor de Laranjeira. Certo. Aí eu tô lá, assim que eu vi que ele pegou o livro, eu tô lá, cheguei perto, comecei a conversar com ele. Angelina, quase que o homem não leva o livro. Porque você contou o livro. A história toda. E assim, não, e me emocionava. Falava da Dolores e me emocionava. Então, aí no final das contas, eu falei assim, não, você me contou a história, mas eu vou levar o livro porque eu quero contar para minha esposa. Então vamos fazer. Nós sempre tomar cuidado, não reportar, empolgar e contar a história toda, né? Isso mesmo. Então, durante o transcurso Europa, África, Brasil, Pedro ia passar por vários lugares, começando em Zambi. Não vamos contar tudo, né? Mas vamos fazer alguma coisinha, vamos falar alguma coisinha. A família do Zumbai, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Pois é. Todo mundo sabe, né, dentro da história e dentro dos contextos atuais, que a África ela é subdividida em tribos. Então, Zumbai vem de uma tribo, ele era casado, tinha um filho. Acho que tá bom, porque senão vocês eu vou contar tudo, né? Vamos parar aí desse processo da família dele. Ele conta, né, que a família realmente era uma família de uma tribo, eles tinham o dialeto deles e sobreviviam com muita fartura do ambiente. Sim. Ô, Angelina, mas só uma coisinha que ficou, que eu li o livro, então... Vamos lá. A esposa de Zumbai era a esposa e um filho. Certo. Eles ficam, me parece que eles ficam dentro de uma caverna escondido, não é isso? Porque o Zumbai, ele, por intuição, porque ele é médium também, sim, né? Vocês vão ver isso no livro. Ele aprofunda um buraco atrás da tábua dele. Porque ele recebeu essa intuição de preservação da família. E no momento propício, que vocês vão ver qual momento que foi esse, ele colocou a esposa e o filho para resguardá-los do ataque que eles estavam recebendo. Angelina, você disse que na África é dividida em tribos. E essa divisão de tribos propiciou muito a escravidão. Com certeza, né? Porque como eles estavam, né? E provavelmente ainda estarão meio subdivididos, isso fez com que a escravidão viesse a acontecer porque eles não se formaram em um único povo. Então ficou fácil para serem capturados.
porque eles eram em números maiores. Sim. Né? Em números maiores. Então, eles poderiam ter revertido até o quadro se eles quisessem. Mas como eles não estavam organizados para poder compactuar a defender a terra pátria deles, eles tinham que defender somente a taba deles, a tribo deles, e eles ficaram fragilizados e tornaram-se escravos. Interessante que os líderes eram presos, né? Eram trazidos para o Brasil, e vários líderes tiveram papel assim, importantíssimo na nossa colonização, trazendo para nós grandes conhecimentos, trazendo para nós a importância das questões espirituais. E nós vimos na história do nosso país esses líderes fazendo também com que o Brasil crescesse. Todo o desenvolvimento, se a gente pega a história em si, a gente vai ver que realmente veio de fora, né? Nós somos colonizados. E foram importantes, sim, para o nosso desenvolvimento, para que nós viéssemos galgar um patamar, que pudéssemos dividir, através do mercantilismo, as ações que os homens já tinham desenvolvidos para formar a estrutura do Brasil. Você conclui, Angelina, que o aporte dos africanos na condição de escravos aqui no nosso país, trouxe para a gente uma concepção espiritual. Eles acrescentaram na nossa concepção espiritual? Bom, na casa do Pai nada se perde, tudo se constrói e se eleva. Então, o Pai não deixaria, dentro de um processo de evolução, ser esse processo de captura, de escravidão, não ser importante para um desenvolvimento espiritual. Nós somos muito mais escravos de nós mesmos do que a própria escravidão. Queridos ouvintes, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade e queremos deixar para vocês aqui, queridos ouvintes, o site da Rádio Boa Nova. É www.radioboanova.com.br. E alguns ouvintes que quiserem ligar lá na rádio, anote o telefone aí, é 0800 97 95011. 0800 97 95011. Angelina, uma definição assim, mais abrangente de escravos nos diz que escravo é uma pessoa dominada fisicamente ou psicologicamente por algo ou alguém. É interessante, Angelina, comentarmos isso, pois logo no primeiro capítulo há uma frase que chama muita atenção. A frase é a seguinte: quando atingimos um grau de compreensão, reconhecemos que a pele é somente proteção ou derrota de nós mesmos. Que frase interessante, hein? A pele pode ser a nossa proteção ou pode ser a nossa derrota. Com certeza, né? Porque, infelizmente, a sociedade, ela é formada, nós, né? O contexto social dos humanos, nós nos formamos pelo que a aparência demonstra, não pelo que o ser é. Então, quando ele coloca isso, que a pele pode ser a nossa derrota ou a nossa... como é que ele colocou mesmo aí? A proteção. A proteção. Nossa proteção. Ele quer dizer que nós, com os nossos atos, ou nós elevamos ou nós destruímos. É o processo da humanização ou desumanização que nós sobrecarregamos o nosso estar, no experienciar a encarnação. Angelina, interessante porque nós passamos a ver as pessoas, a interagir com as pessoas da seguinte forma, é de acordo com a sua cor de pele. Nós ainda estamos muito ligados a isso, não é? Inclusive, nós separamos, né, as cores, vamos assim dizer. E eu trato um branco de uma forma, eu trato um negro de outra, e por aí vai, né? O índio, o amarelo, o pardo. Nós vamos separando as pessoas por cores. Você já reparou isso? Nós separamos as pessoas por cores, nós separamos as pessoas pela graduação, nós separamos as pessoas pela questão financeira, nós separamos as pessoas por processos emocionais, nós somos separatistas. Sim. O que a sociedade, desde lá de trás, vem carreando é desunir e não unir, que infelizmente ainda o homem busca realmente a fazer paralelos uns com os outros. A gente pode deduzir, pela leitura do livro, que
a cor, a escravidão pela cor é um fato, mas a escravidão mental também é outro, e muito mais severo. É, muito mais profundo, porque aí nós vamos lembrar de Jesus, né? Quando Jesus nos ensina que não devemos revidar, a gente não consegue incorporar ainda essa belíssima passagem que Jesus deixou no plano Terra, e nós revidamos incansavelmente. Por revidar, nós estamos sempre nos aprisionando dentro do nosso processo separatista. Sim, por isso que a gente vê no livro que tanto os negros quanto os senhores, né, foram, e muitos, como veremos na obra, ainda estão aprisionados pelo ódio. E aprisionados pelo dourado do ouro. Pelo dourado do ouro ainda o homem continua, né? E o homem ainda vai continuar, acho que há muito, até ele despertar que o dinheiro foi uma criação mercantilista para fazer-se o comércio da troca. Porque antes não tinha realmente a moeda, se trocava favores. E o homem, naquela época, provavelmente vivia muito melhor do que se vive hoje. Portanto, trocar se fez necessário uma tecnologia muito avançada e o homem esqueceu da perfeita tecnologia que é o amor. Certo. E por aí vai deixando de compartilhar, de integrar com o outro, porque essa busca incessante pelo ouro faz com que ele afaste da sua essência principal, que é o ser. Isso mesmo, nós estamos mais em busca de ter do que ser. Enquanto o homem estiver olhando na direção contrária ao foco de luz que Jesus deixou, nós vamos rastrear, feito Pedro mesmo coloca, né, em navios negreiros, buscando o ouro perecível que corrói a nossa alma. Sim. Angelina, podemos concluir então que o quilombo, que dá nome ao livro, não se refere a um lugar de refúgio dos escravos fugitivos, mas possui uma definição bem mais ampla. Pedro, inclusive, deixa claro que são formações de grupo de espíritos que se projetam para se vingarem de seus credores de outrora. Você poderia explicar um pouco mais sobre isto? Não há nada que se desfaça se não há uma ação do espírito para desfazer. Então, realmente, esse quilombo mental que ele projeta, o espírito, enquanto encarnado, porque desencarnou, ele vai continuar no mesmo patamar de vibração. Quando ele desencarna, é como um empuxo. Ele vai sitiar mentalmente aonde a formação que deu o alimento o tempo inteiro, enquanto encarnado, ele vai continuar na projeção. Como ele não é sozinho, muitos compactuam com esse mesmo idealismo de vingança, formam-se esses quilombos imensos dentro da nossa constituição espiritual, que é os espaços da erraticidade. Vale lembrar que esses quilombos criados numa situação extrafísica não estão ali, não é somente os negros. Não. Porque a gente fala quilombo, reporta-se a ideia de que é um lugar onde se agrega negros. Isso. Não, porque assim, o espírito em si não tem cor, né? Sim. Então, o espírito propriamente dito, ele vai estar navegando aonde ele criou, independente se é negro, se é branco, se é amarelo, se é pardo, é a essência do espírito formando os quilombos. Certo. Angelina, no livro Quilombo, a gente vê, Pedro deixa isso bem claro, que ele mostra como é triste ver companheiros prisioneiros do ódio, do orgulho e da vaidade, e esses sentimentos fazendo com que o perispírito fique deformados, não é isso? Isso mesmo. Eles vão perdendo a forma do perispírito, a forma humana, vai deformando por causa do ódio, principalmente por causa do ódio, Principalmente por causa do ódio, né? Leon Denis traz sobre o estudo sobre o perispírito com muita propriedade, né? Ele vai colocar lá realmente que o rancor, o ódio, a inveja, o egoísmo, são todas energias de baixa vibração. Se nós vamos falar de vibração, nós temos que entender o que é alta vibração, o que é baixa vibração. Esse conjunto de adjetivos que nós relatamos aqui são de baixas vibrações.
Então, essas baixas vibrações vão ficar impregnadas no perispírito, e como o perispírito ele tem que ser sutilizado para poder elevar, ele só vai recebendo carga negativa, ele vai deformar o perispírito. Que em outras oportunidades terá que ressurgir o espírito encarnado para depurar, para sutilizar de novo. E só se sutiliza através do amor. Angelina, durante o transcurso do Zumbai, de Zambi, aliás, da Europa para a África, para o Brasil, ele vai passar por vários lugares, começando lá em Zambi. Não vamos contar tudo aqui para o leitor não perder o interesse. Angelina, outro dia fui na Bienal do Livro e estou lá conversando com o senhor que passou para olhar o livro. Ele pegou justamente o livro Gotas de Luz na Flor de Laranjeira. Certo. Aí eu tô lá, assim que eu vi que ele pegou o livro, eu tô lá, cheguei perto, comecei a conversar com ele. Angelina, quase que o homem não leva o livro. Porque você contou o livro. A história toda. E assim, não, e me emocionava. Falava da Dolores e me emocionava. Então. Aí no final das contas eu falei assim, não, você me contou a história, mas eu vou levar o livro porque eu quero contar para minha esposa. Então vamos fazer... Nós sempre tomar cuidado, não reportar, empolgar e contar a história toda, né? Isso mesmo. Então, durante o transcurso Europa, África, Brasil, Pedro ia passar por vários lugares, começando em Zambi. Não vamos contar tudo, né? Mas vamos fazer alguma coisinha, vamos falar alguma coisinha. A família do Zumbai, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Pois é. Todo mundo sabe, né, dentro da história e dentro dos contextos atuais, que a África ela é subdividida em tribos. Então, Zumbai vem de uma tribo, ele era casado, tinha um filho. Acho que tá bom, porque senão vocês sabem, eu vou contar tudo, né? Vamos parar aí desse processo da família dele. Ele conta, né, que a família realmente era uma família de uma tribo, eles tinham o dialeto deles e sobreviviam com muita fartura do ambiente. Sim. Ô, Angelina, mas só uma coisinha que, assim, que ficou... que eu li o livro, então... Então vamos lá. A esposa de Zumbai era a esposa e um filho. Certo. Eles ficam... Me parece que eles ficam dentro de uma caverna escondido, não é isso? Porque o Zumbai, ele... por intuição, porque ele é médium também, né? Vocês vão ver isso no livro. Ele aprofunda um buraco atrás da tábua dele. Porque ele recebeu essa intuição de preservação da família. E no momento propício, que vocês vão ver qual o momento que foi esse, ele colocou a esposa e o filho para resguardá-los do ataque que eles estavam recebendo. Angelina, você disse que na África é dividida em tribos. E essa divisão de tribos propiciou muito a escravidão. Com certeza, né? Porque como eles estavam, né? E provavelmente ainda estarão meio subdivididos, isso fez com que a escravidão viesse a acontecer porque eles não se formaram em um único povo. Então ficou fácil para serem capturados, porque eles eram em números maiores. Sim. Né? Em números maiores. Então eles poderiam ter revertido até o quadro se eles quisessem. Mas como eles não estavam organizados para poder compactuar a defender a terra pátria deles, eles tinham que defender somente a tábua deles, a tribo deles, eles ficaram fragilizados e tornaram-se escravos. Interessante que os líderes eram presos, né? Eram trazidos para o Brasil e vários líderes tiveram papel assim, importantíssimo na nossa colonização, trazendo para nós grandes conhecimentos, trazendo para nós a importância das questões espirituais. E nós vimos na história do nosso país esses líderes fazendo também com que o Brasil crescesse. Todo o desenvolvimento, se a gente pega a história em si, a gente vai ver que realmente veio de fora.
né? Nós somos colonizados. E foram importantes, sim, para o nosso desenvolvimento, para que nós viéssemos galgar um patamar, que pudéssemos dividir, através do mercantilismo, as ações que os homens já tinham desenvolvidos para formar a estrutura do Brasil. Você conclui, Angelina, que o aporte dos africanos na condição de escravos aqui no nosso país trouxe para a gente uma concepção espiritual. Eles acrescentaram na nossa concepção espiritual? Bom, na casa do Pai nada se perde. Tudo se constrói e se eleva. Então, o Pai não deixaria, dentro de um processo de evolução, ser esse processo de captura, de escravidão, não ser importante para um desenvolvimento espiritual. Nós somos muito mais escravos de nós mesmos do que a própria escravidão. Por que nós somos muito mais escravos? Mesmo que vieram, trouxeram todo o desenvolvimento, trouxeram a história, trouxeram o contexto emocional, nós nos permitimos a nos escravizar na nossa própria involução. E a gente pode perceber que muitos daqueles que vieram na condição de escravos eram verdadeiros libertos da mente. Com certeza, né? Porque eles tinham o parâmetro de ver dois polos, o da liberdade e o da escravidão, do momento em que eram senhores e tornaram-se escravos, porque o Pedro coloca isso com muita propriedade. Uma das passagens que ele vai relatar e os senhores vão poder acompanhar é quando ele coloca que ele se viu, através dos senhores de escravos, fazendo as mesmas ações com outros de outras tribos na África. Angelina, nós já estudamos muito, conhecemos muito sobre a escravidão, mas não acredito que nunca ter lido algo que marcou tanto quanto o relato de Pedro sobre o tempo que ele viajou no navio negreiro. Angelina, é desumano. Eu fico imaginando, lendo o livro, naquela parte que eles vêm de Zambi, estão dentro do navio negreiro, como que alguém conseguiu sobreviver àquilo? Para ver como que nós nos adaptamos aos infortúnios também, né, Sônia? Sim. Porque é muito triste realmente a gente pensar e mensurar em um navio negreiro onde os homens, mulheres, crianças ficavam acorrentados no porão, no balançar da embarcação, feito o Pedro coloca, perder toda a condição realmente de ser humano e ainda conseguir superar a um processo longo, porque se tornou um processo longo essa travessia, e continuar ainda em vida para servir o Senhor Branco. Muitos serviam com a palavra, com a acepção correta da palavra, vieram para servir. E muitos vieram na condição de servilismo mesmo, né? E nessa construção de servir e ser servil, muitos conseguiram vencer aquela prova, não é, Angelina? O mais importante do servir é servir sem estar guardando as mágoas que possivelmente aconteceu naquela época. E muitos escravos, eles conseguiram se libertar, mas muitos ficaram dentro de um processo de revolta íntima e estão aprisionados até hoje. É o duelo que nós trazemos dentro de nós. Isso. Constante. E agora é realmente a escravidão que ele vive. Agora é a escravidão verdadeira. Verdadeira. Interessante, Angelina, que diante da leitura, lembrando que Pedro conta que essa encarnação como escravo, ele nos fala que ainda no seu trabalho na espiritualidade, ele nos traz à tona a situação do preconceito, e preconceito, inclusive, dentro da casa espírita. É uma passagem assim que até nos entristece muito, né? Porque casa espírita,
casa de amor, casa de luz, renovação da boa nova de Jesus. E ainda vemos os médiuns muito desequilibrados mesmos, Certo. né? Trazendo ainda algumas questões íntimas que faz a perturbação dentro de um trabalho mediúnico. O que acontece é porque ainda o orgulho, a vaidade, que são palavras repetitivas no nosso meio, elas imperam dentro do processo de uma casa espírita, fazendo com que haja derrotas no trabalho, que é tão belo, colocado realmente pelos espíritos, por amor a nós médiuns. Obrigada, Angelina. Eu agradeço a oportunidade e volto a falar. Adquiram o livro, estudem muito, porque, como Sônia falou, o momento é agora. É isso mesmo. Nós temos que fazer a nossa transformação, é agora. Que Jesus abençoe a todos. Obrigada. Estamos chegando a mais um final de programa e queremos deixar aqui para os ouvintes o nosso MSN, programa perante a eternidade, @hotmail.com. Eu vou repetir, programa perante a eternidade, @hotmail.com. E lembrando mais uma vez de deixar um abraço para os nossos amigos do MSN.